trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você está aqui para isso? Sim ou não? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, revemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Quando vocês abrirem, a gente vai ler a partir do versículo 1. Para quem não trouxe a Bíblia, né, a gente vai também estar aqui colocando no telão. Mas é importante que nós venhamos com a nossa espada na mão, que nós possamos manuseá-la bem, conhecer os livros, conhecer o conteúdo de cada livro. E 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 9, diz o seguinte: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos. E perverteram o direito. Então, os anciões todos de Israel se congregaram. E vieram a Samuel a Ramá. E lhes disseram: Vê, já estás velho. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe
qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amém? O tema de hoje, diante do que a gente leu, é quem governa a sua vida. Para você refletir, esse tema é uma pergunta. Quem governa a sua vida? Não precisa me responder não, nós vamos ouvir a ministração da palavra e a gente vai, no final a gente vai entender verdadeiramente quem reina, não é? Quem governa a nossa vida. A gente sabe que nesse texto aqui do Velho Testamento, quem governava na época o povo de Deus, quem governava Israel, era o próprio Deus. E como Deus governava? Deus governava através dos juízes, não é? Os juízes, Deus usava os juízes para governar, mas quem governava Israel era o próprio Deus. Ele não tinha um rei, um presidente, vamos dizer assim, como as outras nações tinham. Então, era só bênção, era só prosperidade, não é? Porque quem governava era o próprio Deus. E os profetas, eles estavam ali junto com os juízes, e eles eram a boca de Deus, não é? E Deus usava o profeta para falar com o povo, revelar ao povo a sua palavra, a sua vontade, a sua direção, né? E assim acontecia. Então, a gente observa que o povo não quis mais que Deus governasse sobre ele. E os juízes, diante de todo o povo, junto com os juízes, eles chegaram nesse ponto em dizer, em não querer mais que Deus governasse. Foi o que eles fizeram. Eles chamaram o profeta Samuel, porque era aquele que era a boca de Deus, para ele falar com Deus, para Deus falar com ele, e ele tinha que trazer o sim ou o não, não é? Porque era Deus que usava ele para separar quem está ali, ou como deveria ser as leis e outras coisas. Finalizando, a gente observa que os juízes, eles avaliaram tudo e viram que o profeta já estava velho, estava perto de morrer. Viram também que seus filhos não andavam nos caminhos do Senhor, não era reto como seu pai. E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram o seu projeto, eles não quiseram ouvir nem a Deus para saber como era que ia ser. Porque Deus é quem levanta profeta, não é homem que levanta profeta, não é? O fato de eu ser um profeta, um exemplo, não quer dizer que meu filho vai ser um profeta. E aí eles disseram, chama o profeta aí, nós não queremos mais que Deus governe, nós queremos um rei que governe as nossas vidas como as outras nações, nós queremos ser iguais às outras nações. E aí entra indignação contra o profeta, no coração do profeta, ele vai e consulta Deus, e Deus permite, não a permissão soberana, mas Deus permite pela sua vontade, é uma vontade permissiva, que significa, segundo o coração dos homens, Deus permite. E aí, tá bom, eu entendi, Samuel, esse povo, eles, não é contra você não, é contra mim, que eles me rejeitaram, eles não estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim. Faça conforme a palavra dele, e assim aconteceu. E aí o povo que conduz, direciona, e é separado quem? Saul, para ser o rei, não é? E agora, os homens, agora estava sendo governado por um homem pecador, um rei, que foi, lógico, pela permissão de Deus, o profeta unge, segundo a direção de Deus, esse rei, Saul, mas ele diz, ele alerte ele, alerte todos, o povo, todo Israel, que eles vão se submeter agora ao rei humano. E ele vai ter que submeter, porque agora eles vão pagar tributos, imposto, de tudo que eles trabalham, tudo que eles fazem. Agora os filhos dele vão ter que se dedicar, se eles tiverem um chamado, os carros que vocês tiverem vai estar disponível a ele. Não vai ser mais como era antes não. Então muitas coisas vão mudar. E eles aceitaram assim mesmo. E assim aconteceu. O que é que a gente observa aqui? A gente observa que Saul, enquanto ele estava ouvindo a voz de Deus através do profeta Samuel, ele estava indo bem. Deus dando vitória a Israel, Deus dando vitória a Saul. Mas você sabe que é um homem, né? O coração do homem é enganoso, não é? E aí o homem se sente poderoso
e aí o homem começa a entrar em rebeldia, quebrando os mandamentos de Deus, quebrando as leis de Deus. Bom, ele é rei, pode fazer o que quer. E quando um rei comete um vacilo desse, não só é ele que vai sofrer, a família dele não, vai sofrer toda uma nação. E a gente já sabe muito bem o que a gente vem sofrendo com os corruptos que entrou na nação brasileira, e Deus está mudando o quadro. Mas voltando aqui, a gente observa uma coisa, que esse homem, ele peca contra Deus, ele quebra os princípios de Deus. Eles iam entrar numa guerra contra os filisteus, e Deus já tinha liberado a vitória, mas o profeta tinha que fazer o sacrifício, o culto ao Senhor, o profeta que preparava o culto ao Senhor, que era com sacrifício, e ele diz, aguarda 7 dias que eu estou chegando aí. E eles aguardaram, e foi chegando o último dia, e aí chegou o 7º dia, e nada de Samuel chegar. Eles se apressaram, alguns já estavam desistindo, porque os filisteus já estavam preparados para guerrear, e alguns foram desistindo. E quando Saul olhou para os homens, soldados, todos desistindo, ele fez o quê? Ei, peraí, eu sou o rei, eu sou poderoso, né? Então, eu vou fazer, é só por causa dessa oferta do sacrifício, vamos fazer, eu vou fazer. Só que ele foi chamado para ser rei, e não profeta e nem sacerdote. E só quem podia fazer o sacrifício era o profeta ou o sacerdote. E aí ele faz o sacrifício, e quando ele estava terminando, chega, ele não quis esperar. O certo era ele esperar até o 8º dia, se ele mandou esperar até 7 dias, e aí ele termina ali, acaba de chegar Samuel. Que loucura é essa que você faz, rapaz? Não, você está demorando, tal, o pessoal já está sendo disperso, estão com medo, já estão voltando para suas casas, e aí, como se ele estivesse dependendo da quantidade de homens para dar a vitória a ele. Só que Deus já tinha liberado a vitória. E aí, eles fazem o que com isso? Samuel se entristece, e imagine Deus, não é? E aí, ele peca contra Deus. E ali, Deus rejeitou Saul. Gente, Saul foi rejeitado por Deus. E agora, Saul entra num estado de rebeldia, um espírito de rebeldia que é o mesmo de feitiçaria. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Simplesmente, ele justificou. Não, mas veja só, o povo estava indo embora, justificou e não se arrependeu. E não foi só, ficou por aí não, depois ele peca novamente, quando ele tem a vitória. Deus tinha dado a ordem para não trazer nem o rei e nem os animais, ele trouxe mais uma vez, não é? E aí ali Deus diz, olha, acaba por aqui essa situação, eu já escolhi um outro. A gente observa o seguinte, que nós que somos povo de Deus, temos que ter o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, como governante das nossas vidas. Deus verdadeiramente governa a sua vida. A gente precisa saber disso. Se Deus governa, então nós temos que conhecer os seus princípios, os seus mandamentos, os seus estatutos. Nós temos que conhecer a vontade de Deus e não viver sobre a nossa vontade, mas sim sobre a vontade de Deus. Então, a gente observa aqui em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. A gente observa que Deus rejeita, é muito claro aqui, não é? Deus rejeita Saul e Deus escolhe um outro homem segundo o seu coração. E aí esse homem está no meio, lá entre os filhos de Jessé. E na verdade Samuel, ele gostava muito do rei Saul. Ele ainda ficou tentando ver se conseguia levar Saul a se arrepender, mas Saul endureceu o coração. Saul rejeitou Deus e Deus o rejeitou automaticamente. Quando é que a gente rejeita Deus? Quando a gente entra em rebeldia, entra em pecado e não se arrepende. Então, agora Deus escolhe um outro, não é? Então, Deus escolhe quem? Davi. Por quê? Porque Deus rejeitou Saul. Então, a gente observa em 1 Samuel ainda 16, no versículo 10 a 12, que ele diz o seguinte:
Aí acontece, não é? Como Deus manda. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo, de cabelo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. A gente observa aqui que Deus leva Jessé. Gente, vocês observaram como se Davi fosse esquecido pelo seu pai? Ele tinha 8 filhos, homens, e ele coloca apenas os 7, porque aos olhos do homem, do pai, né, dos irmãos, Davi ainda era um garoto, sem experiência, que ainda cuidava das ovelhas, e ele não tinha esse perfil, essa postura para ser rei, não é? Então, descartou ele completamente. Deixa eu dizer uma coisa, para cada um de nós, todos nós temos chamado de Deus, todos nós temos um ministério dado por Deus, todos nós, muitas vezes, as pessoas não nos observam, e aquele que era para observar, principalmente também não observa, porque talvez olha para você, se sente incapaz, impotente e tal, e você pensa que está passando o tempo e nada acontece. Deixa eu dizer uma coisa, pode passar o tempo para você e para os homens, mas o tempo de Deus na tua vida vai acontecer. Você vê que o profeta estava ali, passou os 7 irmãos, cada um mais forte que o outro, cada um mais preparado que o outro, e quando Jessé viu algum deles, é esse, tem que ser esse. Deus manda ele se acalmar, calma aí, o homem vê pela aparência, eu sondo o coração. Há um tempo para tudo debaixo do céu. O teu tempo vai chegar, Deus já falou, já liberou. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Porque se você se apressar para fazer no seu tempo, você talvez vai se frustrar. Descansa o teu coração, porque o tempo de Deus ainda não chegou para você. Você pode estar longe, distante, escondido. Deus vai até lá e vai dizer: ninguém vai sentar nesta mesa enquanto o escolhido não chegar. As pessoas podem não te enxergar, mas Deus está te vendo em todo lugar que você está. Eu não sei qual é os teus sentimentos, se é de incapaz, de impotência. Eu digo uma coisa, que Deus conhece o teu coração, e Deus está procurando corações sinceros, quebrantados, puro, coração de adorador, que espera em Deus, o tempo de Deus. A gente observa muito claro aqui, que Deus, e ele manda chamar, então vai chamar seu filho. E quando aquele garoto entra, e Samuel olha para ele, Deus na hora: é esse Samuel que eu escolhi. Eu escolho pelo coração. Quando eu tenho um projeto na vida de alguém, o que vai prevalecer é o que eu decidi. O que vai prevalecer sobre a tua vida não é o que disseram, não é o que fizeram ou deixaram de fazer, mas o que Deus disse que vai fazer. E Ele é Deus para fazer muito mais do que você está esperando. Presta atenção, porque isso é sério. A gente observa a diferença de Davi e Saul. Deus deu a Saul um ministério poderoso de rei, mas ele quis o que Deus não quis para ele. Ele quis o ministério do profeta, e ele perdeu o que Deus já tinha dado. A gente observa que o tempo de Davi chegou. Ele sabia que Deus tinha um propósito. Davi, ele não ia apacentar ovelhas com a mão abanando, ele andava com a harpa, adorando, louvando, glorificando e tendo experiência com Deus no campo. Ei, essas experiências que você está tendo, isso aí é uma preparação para o lugar que Deus vai te colocar. Nenhum deserto mata crente. Deserto é a faculdade do Espírito Santo para a tua vida. Deus não coloca menino na obra, Deus não coloca menino no ministério antes de preparar. E Deus está te preparando, aguarda, o teu tempo vai chegar. Continua na presença dele. Ei, o diabo pode estar soprando, desiste.
Se foi Deus que falou, continua olhando para o alto, porque é do alto que vem a providência, a direção de Deus para a tua vida. A gente observa muito claro a respeito desse versículo, desse texto, dessa história, que Davi verdadeiramente tinha algo. E esse algo era dado por Deus. E o tempo de Deus chegou na vida de Davi. Ele foi ungido naquele momento. Imagina como é que ficou seus irmãos, seu pai. Ei, não importa o que vão dizer, o que vão pensar e o que vão achar. O que importa é o que Deus liberou, preparou e vai fazer. Porque quando Deus faz, Ele será glorificado, porque Ele não dá glória a ninguém. E Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele faz isso, gente, porque Ele é Deus. Ele não dá glória para ninguém. Então, a gente observa que Davi era um pequeno pastor de ovelha, não é? A gente observa aqui que Saul foi escolhido porque o povo rejeitou a Deus. Foi ou não foi? Agora, por que Deus escolheu Davi? Deus escolheu Davi porque Saul foi rejeitado por Deus. Existe uma diferença. Existe uma diferença, não é? A gente observa que Davi, ele era igual a mim, ele era igual a você e igual a Saul. Por quê? Porque a natureza dele era a mesma. Ele era pecador. E a gente sabe que Davi pecou. Davi entristeceu também o coração de Deus. Até no momento que ele foi confrontado. Davi pecou. E ele cometeu um pecado sério de adultério. Ele matou, além de adulterar, ele matou. Mas quando ele foi confrontado com o seu pecado, aconteceu uma coisa diferente que não aconteceu com Saul. Ele não justificou. Ele se quebrantou. Ele se arrependeu. E ele ainda deixa isso escrito em vários versículos, em vários capítulos, principalmente o Salmo 51. Você lê o Salmo 51, é Davi quebrantado, arrependido. Ele declara, ele se humilha, ele se arrepende. E ele diz: Senhor, traz-me um coração novo. Traz-me de volta a alegria da salvação. Pequei contra ti. E ele vai. E Davi, ele declara, ele confessa, se arrepende. E Davi passa a ter algo novo na vida dele. Ele passa a viver algo novo da parte de Deus. É por isso que Davi, diante desse pecado, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Por isso, já Saul não. Já Saul ficou debaixo de maldição, morreu debaixo de maldição. E a gente vai observar. Agora, qual a diferença de um para com o outro? É quando verdadeiramente nós deixamos Deus governar a nossa vida. Deus, quando governa a nossa vida, Ele verdadeiramente, Ele nos confronta. E diante da humildade e do reconhecimento de quem somos e quem é Ele, a gente se prostra, se humilha, se arrepende e passa a uma mudança de vida. E Deus faz coisa nova, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. Ei, quer uma novidade de vida? Tenha Deus como único governo da sua vida. Deixa que Ele governe a tua vida, deixa que Ele reine sobre a tua vida. A gente observa que Davi, ele verdadeiramente foi escolhido por Deus, porque Deus rejeitou Saul. Já Saul só foi escolhido porque o povo rejeitou a Deus. É uma diferença muito grande. Então, literalmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, deixa eu perguntar para você, e não precisa me responder, para você refletir. Quando você é confrontado, quem você é? Ou quem nós somos quando somos confrontados? Saul ou Davi? Não é? Nós realmente olhamos, reconhecemos, nos prostramos, nos arrependemos e damos a volta por cima, arrependido, não é? E tendo uma nova vida dali para frente, ou a gente justifica e continua no erro? Porque há uma diferença. A gente sabe que tem algumas coisas até parecidas de Saul e Davi, né? Por exemplo, os dois eram bonitos, a Bíblia diz, fala de cada um deles. Os dois foram ungido pelo mesmo profeta, os dois foram rei de Israel, não é? Existem algumas igualdades, mas existem muitas diferenças, e a gente está vendo essas diferenças aqui. A diferença de um para com o outro. Então a gente observa que arrependimento é começar tudo de novo. É se levantar olhando para o alto e viver verdadeiramente uma vida que agrada a Deus, não é? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Será que você vive, não é, para agradar a si mesmo? Ou você vive
para agradar a Deus. Isso faz uma diferença muito grande, porque Saul, ele vivia agora para agradar a ele. Glória, ele dizia, eu creio que o louvor dele era glória a mim, louvado seja eu. Já Davi não, Davi vivia para agradar o coração de Deus. Então, verdadeiramente, quem nós somos, não é? Quando somos confrontados, verdadeiramente nós nos arrependemos. Olha o 1 Samuel 18, 10, a gente vai ver aqui de quem Saul estava cheio e quem era que governava a vida de Saul. 1 Samuel 18, 10, que diz o seguinte: no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. A gente observa uma coisa aqui dentro desse texto aqui. É meio estranho, né? A gente lê esse texto aqui. Veja como é estranho quando diz assim: um espírito maligno da parte de Deus. Como é isso aí? Foi Deus que mandou esse espírito, e Deus manda demônios entrar na vida das pessoas, se apossar das pessoas. Presta atenção. Deus é soberano. Deus é criador. A Bíblia diz que todo poder no céu e na terra é do Senhor. Sabia que foi Deus que criou o inferno? Sabia que Deus foi quem criou os demônios? Deus não criou eles como demônios, Deus criou como anjos, mas diante da rebelião, eles se tornaram anjos caídos. E quem foi que disse que Deus perdeu o domínio ou o controle sobre os demônios? Vocês sabiam que os demônios não fazem nada sem a permissão de Deus? Vocês sabiam que o nosso Deus é Deus no céu, Deus na terra e debaixo da terra? Você sabia que todos vão se ajoelhar e vão se prostrar e declarar que só o Senhor é Deus? Vocês sabiam disso? Os anjos, eu vou dizer outra coisa aqui, talvez você possa se escandalizar, mas é uma verdade. Os anjos não fazem nada sem a permissão de Deus. Nada, senão você não estava nem aqui vivo, nem estava adorando a Deus, já tinha lhe matado. Ele só toca no fio do nosso cabelo se Deus permitir. Às vezes eu digo que os demônios são mais submissos a Deus, temem mais a Deus do que a gente. Porque quando a gente diz aqui, em nome de Jesus, até o inferno se estremece. Mas a gente não teme a Deus quando andamos em desobediência, em rebelião. Então a gente observa que literalmente Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Pela dureza, pelo pecado, pela rebeldia. Cuidado, que você pode ser crente. Você pode ser crente, você pode ter experiência com Deus. Mas se você entrar em rebelião, em rebeldia, em pecado, uma maldição cai sobre você. O que é maldição, pastor? É uma legalidade espiritual do mal sobre a tua vida. E Deus permite na vida de crente. Tem crente, gente, que está 10 anos, 20, 50 anos na igreja e hoje está vivendo oprimido. O que é a opressão? Opressão é uma ação maligna sobre a vida de uma pessoa. O crente pode ser oprimido. Se ele for convertido, ele não pode haver possessão, mas ele pode passar por opressão, porque possessão é algo que está dentro, opressão é algo que está fora, é uma opressão espiritual de fora. Então preste atenção, porque isso é sério, é muito sério, senão não estava na palavra de Deus. Então esta é a realidade. Tema a Deus e não ao inimigo, não tema ao mal, não tema. Se o diabo se declara que tem poder, o poder dele é limitado. Todo o poder no céu e na terra só pertence ao nosso Deus. É a Ele que nós temos que temer, é a Ele que nós temos que adorar, é a Ele que nós temos que esperar. E só a Ele devemos viver para Ele. Ele tem que ser o nosso governo. E como é que eu vou ter a certeza que Ele verdadeiramente governa a minha vida? Quando eu observo a palavra e me submeto a ela. Aí eu estou entendendo que Deus é quem governa. Por quê? Porque eu entendi a sua palavra e vivo para agradar o coração dele. Não é? Agora observe aqui. A gente observa outra coisa dentro dessa palavra, desse contexto que a gente está lendo aqui. E dentro desse versículo, que Saul estava cheio do espírito maligno. Você sabia que você sempre está cheio? Agora o perigo é estar cheio do espírito maligno. Ou você está cheio do espírito de Deus, ou cheio do espírito maligno. Quando a gente está cheio do espírito maligno, é quando a gente anda na carne. Quando a gente vivemos para o nosso bel prazer. O maligno tem legalidade e domínio sobre a nossa vida, no sentido de uma maldição se aproxima de nós. E isso é uma verdade. Davi, a gente observa aqui que Saul, ele usava a lança.
contra Davi. Sabe quem era Davi? Davi era o genro dele, era casado com a filha dele. Ele usava a lança, ele usou a lança várias vezes, enquanto Davi dedilhava a sua harpa, adorando a Deus. E Saul era liberto daquele espírito opressor. Quando ele estava mais oprimido, os filhos de Saul chamavam Davi. Davi dedilhava a sua harpa, adorando a Deus. O espírito saía de Saul. E mesmo assim, quando Davi estava ali, o espírito maligno tomava ele. Ele tentou cravar Davi várias vezes com a sua lança, cravando ele na parede. E Deus deu livramento a Davi. Deixa eu dizer, a gente observa que Davi era da família, Davi era de casa. Davi era um genro, quer dizer, ele era o sogro, não é? E às vezes a gente não entende que a nossa briga não é contra carne e sangue. Davi nunca levantou um dedo, nem uma palavra para desonrar, nem contra o seu rei Saul ou o seu sogro. Sabe por quê? Porque ele sabia que a briga dele não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele adorava, ele louvava para aquele demônio bater de retirada. O que você tem feito com aqueles que se levantam contra você? Você tem tomado essa atitude? É Deus que governa você? Então é essa atitude que você tem que tomar. A Bíblia manda a gente amar o inimigo e orar por quem vos persegue. A gente observa muito claro, e isso aqui está escrito, não é? Então Davi usava o quê? A harpa, não é? Hoje, deixa eu perguntar uma coisa antes de dizer isso aqui. Qual é o instrumento que você tem usado no dia a dia? A lança ou a harpa? Às vezes a gente não usa mais lança, né? Hoje em dia ninguém vai usar uma lança para espetar. Mas a gente, quem estava aqui domingo de manhã? Quem levanta a mão? Então vocês ouviram a pregação, não é? A pregação sobre o poder da língua. Gente, o poder da língua, a nossa língua é lança. É lança. Aquela palavra, ela foi profunda. Quem ouviu aquela palavra e não teve uma mudança, infelizmente ele foi um Saul e não um Davi. Porque nós, eu e você, estamos sujeitos a errar. Mesmo na casa do Senhor, mesmo exercendo o ministério. E usar a nossa língua para matar as pessoas, para falar, para defamar as pessoas. A gente observa que a gente está substituindo, a gente nem observa isso, né? E nas redes sociais? WhatsApp, Face, Instagram e tantas as redes sociais no geral. Quantas pessoas usam esse instrumento para destruir a reputação de muita gente? É ou não é? Tem pessoas que leem algo de alguém, nem avalia, nem pensa, nem olha, já passa, né? E às vezes nem observa o que é que está fazendo. Às vezes, gente, isso é muito sério. Não pense que você é diferente de Saul. Sabe o que Deus está fazendo nesta noite? Deus está usando a história de Saul para nos libertar do Saul que tem dentro de nós. Porque Deus não te chamou para ser Saul 2. Deus te chamou para te libertar do Saul 1. Para que você não pratique nem viva como Saul viveu. Em rebeldia, em desobediência. E uma maldição sobre a vida dele. Tem crente que está debaixo de maldição. Tem crente que está sendo guiado e dirigido por espíritos malignos. Isso é uma verdade, gente. Então, é importante que a gente entenda. Quem está governando o nosso coração? Quem está governando o seu coração? Você sabia que a boca só fala o que o coração está cheio? Vocês sabem disso, né? Presta atenção que você está falando no dia a dia. As murmurações, a reclamação que você está falando do próximo. Isso é o que está no teu coração. Então Deus não está no governo da tua vida. É você que está governando, é a tua vontade, é o teu eu. E Deus está de fora. Quem deve estar no centro da vontade, no centro da nossa vontade, no centro da nossa vida não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Nós temos que viver para agradar a Deus. E eu vou dizer, eu sou o primeiro a receber essa palavra. Sabe por quê? Porque a palavra se renova sempre que a gente lê e ouve ela novamente. Eu já vi pessoas só ouvir o tema. Aí vem o texto. Eu já vi esse texto. Vou sair, não quero mais ouvir. Desliga a televisão, quando às vezes está pela internet ou na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus usa a sua palavra. Se você pode ver um versículo 10 vezes durante a semana, Deus vai falar algo diferente 10 vezes com você. Porque a palavra de Deus se renova. Por que eu estou trazendo essa palavra? Talvez uma palavra dura. Gente, nós estamos nos últimos dias. Nós temos que
viver uma vida de reflexão diária através da palavra de Deus. Nós estamos diante do Senhor, não estamos brincando de culto. Aqui não é um clube social, aqui é a casa do Deus vivo, e todos vieram adorar Ele. Nós viemos aqui ceiar na casa do Senhor. Nós viemos aqui porque entendemos que temos comunhão com os irmãos. Porque se você não tem comunhão com os irmãos, você não pode dizer que tem comunhão com Deus. E isso é sério. Os irmãos você vê, Deus você não vê. Então, verdadeiramente, Deus governa o teu coração. O Espírito Santo é quem governa o teu coração, é o espírito maligno. 1 Samuel 16:13 diz assim, vamos ver. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi estava cheio de quê, gente? Cheio de quê? Pode falar. Do Espírito de Deus. Davi estava cheio. Ele foi cheio. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele. Então, é claro, a Bíblia está dizendo, você quer estar possesso do Espírito Santo ou do Espírito maligno? Porque aqui a palavra é se apossou. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nunca vamos dar o nosso fruto, só o fruto do Espírito Santo. Observe os frutos que você dá no dia a dia. Se esses frutos que você está, através das suas atitudes, do seu comportamento, é fruto da carne, significa que você não está cheio do Espírito Santo. E nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que andar cheio do Espírito Santo. Qualquer hora dessa, Jesus pode tocar, a trombeta vai ser tocada, Jesus vai te arrebatar. Viva hoje como se o amanhã não fosse viver. A minha oração hoje foi o seguinte, quando eu estava orando por esse culto. Deus, que nós possamos ouvir a mensagem, a palavra, conforme o Senhor queira nos falar. Ao ponto de, como se fosse a última vez que a gente vai ouvir a Tua palavra. Porque se nós ouvimos, entendemos e saímos daqui conforme a Tua palavra, o arrebatamento pode acontecer e todos vão subir. Mas é necessário um posicionamento de cada um, diante do que você está ouvindo e diante do que você está se submetendo. Por quê? O que eu estou ministrando aqui é a palavra. Eu sou apenas um mensageiro, eu não sou Deus, eu sou igual a vocês, sujeito aos mesmos pecados. Mas eu estou sendo mensageiro, então essa palavra primeiro veio para mim. Primeiro ela me confrontou, para depois eu trazer ela para vocês. Porque eu falho igualzinho a vocês. Não pense que eu estou pregando aqui que eu sou melhor do que vocês, estou mais santo que vocês. Não, essa palavra, ela me confrontou. Ela me levou a me quebrantar diante do Senhor. Porque eu não podia trazer uma mensagem dessa sem refletir a minha vida como é que está diante de Deus. Observe nessa palavra, do que a gente leu aqui, que o Espírito se apossou. Davi estava cheio do Espírito Santo. Agora, vamos ver quais são as evidências de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Não pense em ninguém não, viu? Eita, fulano devia estar aqui. Ei, se ela estivesse aqui, Deus tinha trazido. Deus está falando com você. E quando Deus está falando com você, não é para você pensar em quem ou em... Não. Deus quer que você reflita. Faça uma retrospectiva. Porque essa noite Jesus pode estar voltando e você pode ficar. Então presta atenção. Essa palavra é séria. Porque se fosse minha, não era séria. Mas não é minha, é do Senhor. Vamos ver aqui. Vamos ver quais as evidências de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Primeiro, essa pessoa tem uma plena comunhão com Deus. Se ela tem comunhão com Deus, então ela tem comunhão com todos ao seu redor. Gente, uma pessoa que está na igreja e não tem comunhão com quase ninguém, somente com alguns, é sério. É sério. É sério. Porque Deus já levantou seus profetas, Deus já deixou sua palavra, está aqui. Não se compare com um profeta que Deus já trouxe, já passou, para dizer, não, o meu ministério é do profeta X, Jeremias, ou... Não. Deus tem algo individual e particular para a vida de cada um de nós. A gente precisa entender que nós temos que ter comunhão com todos. Eu não posso, gente, mudar todos, então eu tenho que aprender a lidar com todos. Porque quem muda é Deus. Eu tenho que amar, e se eu perceber que alguém é insuportável, eu tenho que amar dobrado. E orar dobrado por ela, porque é Deus que muda ela. Eu tenho que manter comunhão com ela, porque eu mantendo comunhão com ela, eu posso me aproximar dela e Deus pode me usar para ministrar a vida dela. Deus não chamou você para amaldiçoar ninguém.
Gente, está no passado, está na palavra. A maldição, ninguém amaldiçoa ninguém não. A maldição vem por si próprio, quando você desobedece, quando você entra em rebeldia. Aí o espírito de rebeldia, que é o espírito da feitiçaria, vem sobre você. É você que se amaldiçoa. Deus já disse, ponho diante de você a bênção e a maldição, você escolhe. Eu aconselho você a escolher as bênçãos. Então obedece a minha palavra, diz o Senhor. Está lá na sua palavra. Ter comunhão com Deus, não é? Viver para agradar a Deus. Você ter comunhão com Deus. Aí você vai dizer, pastor, eu estou tão frio, não consigo nem mais orar, não consigo mais ler Bíblia. Ei, cuidado, você já está longe de Deus. Só tem uma forma de se aproximar de Deus. Ler a palavra, buscar uma vida de oração, de intimidade. Então, viver uma vida que agrade a Deus. Observe como é que você está vivendo. Outra coisa, não apenas ter comunhão com todos, mas viver uma vida de gratidão. Tem pessoas que vivem uma vida de murmuração, de reclamação. O Espírito Santo não está nesse negócio. Vida de gratidão, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a Bíblia diz que tudo e em tudo dai graças a Deus, dai glória a Deus, em tudo. Então a Bíblia diz exatamente isso. Então tem que viver uma vida de gratidão. Sempre pronto para servir e abençoar, não é? Ao seu próximo e até os que não estão próximos, não é? Outra coisa, a evidência de ser cheio do Espírito Santo é transformar guerra em paz. Ponte, não é? Em vez de abismo. Você tem transformado guerra em paz, ou você tem levantado mais o fogo da guerra entre a vida das pessoas, na sua casa, no próximo trabalho? Você realmente tem sido ponte ou abismo para as pessoas caírem? O ódio, nós temos que transformar o ódio em amor. Você tem mágoa, ódio? Gente, hoje é o dia de você fazer uma reflexão, porque hoje é o dia que Deus quer te perdoar. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer liberar uma unção hoje, te encher até transbordar do seu espírito. Mas é necessário um posicionamento. Ei, se essa palavra está te confrontando, não fique triste, se alegre, porque Deus está dizendo para você, hoje eu quero fazer algo novo. Então, se deixe ser confrontado, se quebrante, se arrependa, busque o Espírito Santo, a ajuda dele, e mude de direção, mude seus passos, mude suas atitudes. A evidência de estar cheio do Espírito Santo é isso, gente. É aproveitar todas as oportunidades para frutificar no poder do Espírito Santo. Todas as oportunidades você tem que aproveitar. Todas. Olha só. Deixa eu perguntar de novo para vocês não esquecer. Quem governa a sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? A gente observa. No versículo... Não vou ler isso não. Só vou falar que a história é grande, né? Mas lá no 1 Samuel 18... a gente vê aqui que Saul... Ele perdeu a intimidade com Deus, ele deixou de ouvir a Deus, porque ele rejeitou a Deus, Deus rejeitou ele. Ele agora estava distante de Deus. E ele procura quem? Uma feiticeira. Ele vai fazer necromancia. Gente, ele vai buscar uma feiticeira, uma necromante, para falar com Samuel. Ei, a Bíblia diz que a pessoa nasce uma vez, morre uma vez e segue o juízo. Ninguém volta não. Tem crente, tem pessoas que pensam que Samuel voltou. Ali era um espírito maligno. Porque a Bíblia não diz que Saul viu Samuel. Ele ouviu. Entendeu? Ali era uma situação de espiritismo, literalmente. Não era. Quem estiver pensando que ali que estava falando era Samuel, está enganado. Era o demônio. Era o demônio. E ele vai consultar quem? Satanás. Satanás, porque um espírito de rebeldia já estava nele. Ele tem que procurar quem? Uma feiticeira. Entendeu? E aí fala... Eu vou dizer para você, e posso afirmar para você, que aquilo ali não era Samuel que estava ali falando. Primeiro, Samuel não desceu, ele subiu. Segundo, Samuel, gente, tudo que ele falou ali, aquele espírito dizendo que era Samuel, não se cumpriu. Não se cumpriu, só parte. Então quando você vê um profeta lançar uma palavra para você, e não se cumprir, é falso profeta. É falso, e cuidado. Sabe o que é que eu faço quando lanço uma profecia? Tem gente que se quebranta, chora, recebe e está frustrado porque não foi Deus que mandou profetizar. Eu pego uma profecia, coloco na prateleira e deixo Deus cumprir.
porque não é eu que vou fazer, não é eu que vou fazer por onde, não. E deixo lá, Deus faz, porque se for de Deus, vai se cumprir. Eu não tenho que me preocupar com isso, não. Eu tenho que me preocupar de estar presente na presença do Todo-Poderoso. Cuidado, isso é sério. Ali não era profeta, ali era um espírito maligno. E tem pessoas que estão fazendo isso, infelizmente, né? Então, a gente observa aqui que no capítulo 30, a gente também não vai ler aqui, no capítulo 30 de 1 Samuel, a gente observa que Saul, ele fez uma semeadura errada. Cuidado com o que você está semeando. Ei, Deus deu o poder a você de escolha. Agora saiba de uma coisa, que todas as escolhas que você fizer, vai ter um resultado negativo e positivo. Cuidado com o que você está semeando, porque essa lei é verdadeira. Tudo que se semeia, um dia vai colher. Se Saul fez uma semeadura errada, ele colheu o quê? Maldição. Cuidado quando ouvir alguém falando com você, dizendo que é Deus. E cuidado quando você for falar dizendo que é Deus que está lhe usando, porque isso é um perigo. Então, o que é que a gente observa? Eu estou terminando aqui para dizer outra coisa para você. O final de Davi, eu vou dizer como é que foi o final de Saul. Gente, o final de Saul foi terrível, porque ele estava debaixo de maldição. Saul, a vida dele terminou em opressão maligna. Eu sei que ele estava numa situação de depressão, de angústia, de ansiedade. Olha o que, quando a gente está fora da vontade de Deus. Esse homem matou mais de 80 sacerdotes de Deus. Por causa do ódio no coração. Porque ele queria pegar Davi. Deus mandava Davi sair, fugir. Porque sabia. Esse homem matou, chegou num lugar, porque acolheram Davi. Matou mulheres, crianças, animais, matou todo mundo. Imagina como esse homem estava. E outra, qualquer um de nós estamos sujeitos a estar sobre uma opressão maligna e sobre uma maldição, que é uma legalidade espiritual maligna sobre as nossas vidas. Isso é uma verdade, gente. Não brinque, não. Você está salvo? Sim, mas ainda não. Você já chegou na glória? O diabo vai tentar você aqui o tempo todo. E como é que você resiste a ele? Se submetendo ao Todo-Poderoso. Se submetendo à palavra de Deus. E vivendo conforme ela te ensina, te direciona. A gente observa que o final de Saul foi suicídio. Esse homem, depois de consultar uma feiticeira, uma bruxa, não é? Ele vai para a guerra, toda a família dele morre, os filhos dele morrem, e ele no final ele suicida, tira a própria vida. Esse é o final de Saul. E o único que escapou, a gente sabe, foi um dos netos dele, chamado Mefibosete, que depois é outra pregação. Mas eu vou voltar aqui para você, mostrando uma coisa aqui para você, que o final de Davi não foi assim. Por quê? O final de Davi foi diferente, porque quem governava a vida de Davi era Deus. Não era o espírito maligno. Quem governava a vida de Saul era o espírito maligno e não Deus. E eu vou mostrar para você. Quer ver? Eu vou mostrar aqui como é que foi o final de Davi. 1 Crônicas 29, 26 e 28. Esse aqui é o último versículo que a gente vai ler para a gente orar. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7, em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, olha, cheio de dias, riquezas e glória. E Saul, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, quando estamos debaixo de bênção, essas bênçãos é transmitida para os nossos filhos, nossos netos, e dá continuidade. Quem vocês pensam que Davi é? Quando alguém chamava Jesus, como era chamado? Jesus, filho de raiz de Davi, gente. Olha a descendência desse homem, Jesus, o próprio Deus. Ei, como você tem sido conhecido? Segundo o coração de Deus? Isso é sério. Deixa Deus governar a tua vida, conhecendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e viver nessa vontade, para a glória dEle, para que Ele seja glorificado, porque Ele te honrará aqui na terra. Davi morreu velho, feliz, de ditosa velhice, cheio de glória, e ainda seu filho assumiu o trono. Bênção sem medida, amém? Agora, eu vou terminar para a gente orar dizendo uma coisa para você. A gente observa a vida de Davi, que até hoje ele inspira a gente.
Porque a gente peca. Quem é que não peca aqui, gente? Todo mundo é pecador. Aquele que diz que não peca já pecou, porque pensou, disse. Então nós somos pecadores, não é? O nosso coração não é diferente. Nem é diferente de Davi, porque Davi errou, mas também não é diferente de Saul. Sabe o que é que Deus está trazendo essa palavra para a gente? Deus quer libertar o Saul que tem dentro de você e dentro de mim. Ele não quer que você seja um Saul 2. Ele quer que você seja homem, mulher, segundo o coração de Deus. Não é? E a gente observa que Deus, ele levantou Saul na vida de Davi, para trabalhar na vida de Davi, para que ele reinasse, não segundo a Saul, mas Davi segundo o coração de Deus. Sabe por que Deus está nos ensinando essa palavra? Para também libertar a gente do Saul que está dentro da gente. Você sabia que dentro de nós também tem um Saul? A tua natureza não se converteu. Teu espírito se converteu. Por isso que há uma briga entre um milita contra o outro. Então Deus quer libertar o Saul que está dentro de você, trazendo esse Saul aqui e mostrar como o final dele foi. Ele não quer que seja igual ao seu. O final que Deus tem para cada um de vocês é que vocês sejam segundo o coração de Deus. Deus nos chamou para sermos segundo o seu coração. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé para a gente orar. E a gente vai ceiar agora. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui. E eu já vou pedir para os diáconos ficar aqui. No posicionamento. Eu vou orar. E em seguida o louvor já entra e a gente vai servir a Santa Ceia. Tá bom? Mas vamos orar. Eu queria pedir, gente, alguns segundos de silêncio. E agora vai ser somente você e Deus. Você agora vai estar diante do trono. E você vai falar com Ele. Diante de tudo que você ouviu, você reconheceu suas falhas, seus erros. Então se quebranta, se humilha, pede perdão a Deus. Se você não era de Deus, hoje é o dia de você dizer: Jesus, entra no meu coração e faz morada. Jesus, eu entrego a minha vida, eu não quero mais. Eu tentei governar a minha vida até hoje, e hoje eu estou sofrendo, angustiado, oprimido, nada dá certo. Mas hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor governe. Porque quando Deus governa, a glória dele se manifesta na tua vida e através da tua vida. Você faça essa entrega também. Entrega a tua vida para Jesus. Deixa Deus reinar, deixa Deus governar a tua vida. Eu vou orar. Deus Santo, a tua igreja está com o coração prostrado, de joelho. O coração delas está de joelho, se humilhando diante da tua presença. Deus, eu estou levando agora a minha mente cativa ao Senhor que está no trono. Eu estou levando a minha mente e meu coração, conduzido e direcionado pelo poder do teu Espírito que habita em mim. Eu quero levar as minhas orações, as minhas palavras, em nome de Jesus, para que o Senhor, o Todo-Poderoso, libere sobre nós a tua unção, o teu poder, a tua restauração, a tua libertação, o teu milagre, os teus prodígios e o sobrenatural do teu Espírito em nós. Deus amado, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Não queremos, Senhor, estar diante de ti de qualquer jeito. Não queremos ceiar de qualquer jeito. Deus, não queremos estar cheio de nós, para não vivermos cheio do espírito maligno, mas queremos estar cheio de ti, para que venhamos transbordar o teu Espírito em nós. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos erros, perdoa, Senhor, nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nesta noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nesta noite. Visita-nos, Senhor, de forma como nunca antes. Leva-nos a esta noite, ao chegarmos em casa, ainda continuar refletindo, deitar a nossa cabeça no travesseiro, sem o peso e o fardo que estava sobre nós, e que viemos deitar e logo pegar no sono. Porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. Irei cantar para baixo. Não sei o que você esperava da parte de Deus, mas Ele preparou e já liberou. Se tu creres, esta noite o Senhor vai estar trabalhando ao teu favor, para amanhecer o dia e tu saber que é Ele que vai fazer, porque Ele não dá glória a ninguém. De quem você esperava, quem você pensou que ia fazer, a quem você socorreu. Se não foi a Deus, tudo foi em vão. Mas se é a Deus, espera, porque Ele vai fazer. O Senhor está neste lugar.
Você não percebeu, você não está sentindo. A glória do Senhor já toma este lugar para dizer para você que Ele é contigo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele enviou seu filho por causa de você. Ele morreu por causa de todos. Faça parte de um povo que está debaixo do governo de Deus. Este é o dia que o Senhor preparou para liberar bênção sem medida. Eu não sei se já alguém chegou aqui oprimido. Espírito das trevas, espírito maligno, você não tem mais vez sobre essas pessoas que chegou aqui oprimido. Vocês entenderam? Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito maligno que estava trazendo opressão, que estava trazendo angústia, que estava oprimindo essa pessoa, eu te ordeno no nome de Jesus, solte ela, saia, bata de retirada para onde Jesus Cristo determinar, vão agora, em nome de Jesus. Recebe. Igreja, recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe porque Ele quer reinar sobre a tua vida. Reina, Senhor, reina, Senhor. Envolve cada um aqui com os teus braços eternos. E que essas pessoas individualmente receba a unção e o poder do Espírito Santo. A unção que quebra todo jugo. A unção que faz a diferença na tua vida. A partir de hoje, não sei se se arrastava, mas a partir de hoje, Deus vai te fazer marchar nesta terra. E essa marcha se chamará a marcha da vitória. O Senhor é contigo. Não diga mais que você não tem valor. Não diga mais o que disseram com você, que você é aquilo mesmo. Não diga mais o que o diabo falou com você através de situações ou pessoas. Aceite o que Deus disse que você é. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Você tem valor. Você tem valor, você tem valor, você tem valor. O Espírito de Deus habita em você. Não te preocupes com os teus, porque os teus cuido eu. Diz o Senhor para a tua vida. A tua ansiedade não vai mudar nada, só vai te trazer ansiedade e angústia. Descansa, entrega e verás o que o Senhor vai fazer. Olha só, porque essa preocupação, ansiedade, diante daquilo que nem aconteceu. Tu não sabes que o dia de amanhã pertence ao Senhor? Vive o presente na presença do Todo-Poderoso. Porque tu vai viver cheio de sonhos com o futuro, porque Ele já está preparando para ti. Não será ninguém que vai frustrar os planos de Deus da tua vida. Volte a sonhar, porque Deus realizará os teus sonhos. O Senhor é contigo, varão. Varão, o Senhor é contigo, filha. O Senhor é contigo, filha. Olha só, quem coloca tu no colo e nina é Ele. Descansa, descansa. Tu não já usou todas as tuas forças, todos os recursos. Agora deixa Deus reinar e deixa Ele fazer, porque tu vai ver que a forma que Ele faz é perfeita. Porque a tua falhou, mas a dele não falha. Você pode estar escondido para os homens. Você pode ser rejeitado pelos homens. Os homens podem não te reconhecer, mas Deus já te separou. O que vai acontecer na tua vida é o que Deus preparou, determinou, decretou e já carimbou. Ó Deus, que nós venhamos a sair daqui, não da forma que entremos, que nós saímos daqui nesta noite, cheio do Teu Espírito e conduzido pelo Teu poder. Que a partir de hoje, o Teu Espírito nos ajude e nos conduza a mantermos de pé, olhando para o alto e transbordante do Teu azeite. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.